E aí, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez questão... A primeira questão do livro do Moisés, que eu trago no canal, questão 5 do capítulo 3 do volume 3, livro Curso de Física Básica. E essa questão vai ser uma pequena homenagem a este grande autor deste livro, porque o dia é de luto para a física brasileira, dado que no dia que eu estou gravando este vídeo, e provavelmente o mesmo dia que sai no canal, foi o dia que o grande mestre Moisés Nussensweig faleceu. É, Então, essa é a minha pequena forma de homenageá-lo, trazendo aqui para o canal uma questão do livro. Então, vamos lá, né? A questão fala de dois fios retilíneos de mesmo comprimento, comprimento A, separados por uma distância B, distância entre os fios. Um tem densidade linear de carga lambda e o outro tem densidade linear de carga menos lambda. Ou seja, se a gente supor que o lambda é positivo, e a gente pode fazer isso, a barra de cima vai estar com uma carga positiva e a de baixo com uma carga negativa. Ele quer o campo elétrico no ponto P, que está no centro do retângulo que forma pelas barras, né? E essa distância B. Está bem no meio do que seria a figura. Então, antes da gente começar, vamos conversar o seguinte: as duas barras são idênticas. Como elas têm a mesma geometria, a direção do campo que uma faz num ponto, mesma direção da que a outra faz no mesmo ponto, pela geometria. O módulo dos campos que elas produzem também é igual, porque elas têm a mesma carga, só difere pelo sinal. Elas são idênticas, então elas produzem campos, só diferem pelo sinal da carga. Elas produzem campos em mesma direção e com o mesmo módulo. O que poderia diferir é o sentido. Aí uma anularia a outra, ou as duas se somariam, né? Nesse caso vão se somar, porque vejam que a barra de cima, suposta positiva aqui, ela produz um campo saindo dela. Mas a de baixo, como é negativa, produz um campo entrando. Então, no ponto P, a gente vai ter um campo elétrico que está saindo da de cima, né? E mais o campo elétrico da de baixo, lembrando, na mesma direção, os dois têm o mesmo módulo. É, ele vai ter o mesmo campo elétrico, mesmo módulo, tanto da de cima quanto da de baixo, mesma direção, e eles vão ter o mesmo sentido, porque a de cima vai produzir um campo elétrico saindo dela, e a de baixo um campo elétrico entrando nela. Então, eles vão se somar aí, vão estar na mesma direção, no mesmo sentido, e ter o mesmo módulo, devido às barras, elas serem basicamente idênticas. Então, de fato, isso facilita a nossa vida. Por quê? Porque, tirando aqui para não poluir o desenho, o campo elétrico resultante que tiver no ponto P, vou chamar aqui de R, ele nada mais vai ser do que a soma do campo elétrico de cada fio, né? Só que como os fios são iguais, vai ser duas vezes o campo elétrico de um só dos fios, que eu vou chamar de R. Duas vezes o campo elétrico de um fio. Então, sem medo nenhum, eu posso primeiro só calcular o campo elétrico de um fio, e aí eu já sei que o campo elétrico resultante no ponto P para o problema é duas vezes o campo elétrico desse fio. Então, vamos calcular o campo elétrico de um fio só, naquele ponto. Eu vou pegar o fio de cima, vou demarcar o ponto P, e bem, que a gente sabe que o ponto P ele tá abaixo do fio uma distância b sobre 2. Então, daqui até aqui é b sobre 2 e ele está exatamente na metade do fio, né? Então, da ponta do fio até ele, a distância é a sobre 2. Certo? Tranquilo. Tá. Calcular o campo elétrico nesse ponto P. Eu preciso de um sistema de coordenadas. O sistema que mais vai, pode ser qualquer um, arbitrário, né? Mas o que mais vai facilitar a nossa vida é adotar um sistema de coordenadas centrado no próprio ponto P. Se for um sistema de coordenadas centrado no ponto P, vou dizer que para cá é o eixo Y, para a direita eu vou orientar no sentido positivo do eixo X, é, mexer para o outro lado para mexer o desenho. Então pronto, orientei dois eixos, bonitinho.
Então pronto, agora eu posso calcular o campo elétrico nesse ponto. O que eu preciso para calcular o ponto elétrico? Primeiro, localizar o elemento de carga. Esse elemento de carga vai ter um vetor posição, que vai ser um R', vou chamar R' o vetor posição do elemento de carga. E o ponto P está na origem, então o vetor posição do ponto P é o próprio vetor nulo. O vetor posição do elemento de carga, veja que o elemento de carga é um elemento muito pequeno, é como se ele fosse um ponto. E ele vai ser um ponto numa altura b sobre 2, né? Então ele vai ter b sobre 2 em y chapéu. E a princípio ele está localizado num certo x em x chapéu. Esse vai ter o vetor posição, que é eu chamei o vetor posição do elemento de carga, né? Agora, bora montar esse elemento de carga. Ele vai ser lambda vezes um dl. E qual é esse dl? É onde o comprimento do fio está variando, né? Vai ser o próprio dx, no nosso caso. Porque o comprimento do fio varia em x. Ele cresce em x, né? O fio não está na vertical, está na horizontal, no nosso ponto. Ele está paralelo ao eixo x. Então, pronto. Escrevemos o elemento de carga em termos do lambda, da densidade linear de carga. Escrevemos os vetores posição. Então, agora a gente pode montar o diferencial do campo elétrico do fio, que nada mais vai ser do que 1 sobre 4 πy0 lambda dx, que é a carga, vezes. A gente sempre orienta o campo elétrico como saindo da carga e indo até o ponto que eu quero calcular. E todo vetor ele é extremidade menos origem. Então, se a extremidade dele está no ponto em que eu quero o campo elétrico, porque ele está saindo da carga, então a origem dele é a carga, então a extremidade menos origem vai ser vetor posição do ponto onde eu quero o campo, menos vetor posição que localiza a carga. E aqui embaixo o módulo do vetor que está ali em cima ao cubo, né? Bom, só que o RP é a própria origem, então na verdade isso daqui vai nos dar para a gente a seguinte expressão. Se a gente organizar menos 1 sobre 4π ε0, RP é o zero, né? 0 menos R', vai dar menos R', né? 0 menos R' dá menos R'. Vou jogar o menos para frente, vai ficar R' sobre o módulo. Aqui faltou completar o módulo ao cubo, né? Essa é a expressão do campo elétrico. Melhorar o meu trecho. Sobre o módulo do vetor R' ao cubo. Bom, então, dito isto, a gente vai ter que o campo elétrico, a princípio, ele aponta na direção, nos, ele aponta na direção do vetor R', e ele tem sentido contrário ao vetor R', módulo ao cubo. Pronto. O campo elétrico do fio nada mais é do que a gente integrar isso aí. O que é constante já vou deixar fora da integral. E aqui faltou o lambda. E faltou o dx também. Pronto. O que é constante já vou deixar fora da integral. Vai dar menos lambda sobre 4π ε0. Veja, a gente vai realizar essa integral em dx. E o x do fio varia de quanto até quanto. Se a gente marcou o sistema de referência à origem, vai estar no meio do fio, né? Então ele vai de menos a sobre 2 até a sobre 2. Ele tem comprimento A. E lembrando que a origem do nosso sistema está exatamente na metade, né? Então ele tem o último x dele, a ponta do fio, está em menos A sobre 2 e a outra ponta do fio está em A sobre 2. A gente vai ter vetor R' menos, menos ele, né? O menos já botei ali fora, o vetor R'
nada mais é do que x em x chapéu mais b sobre 2 em y chapéu. E o módulo do vetor r' ao cubo, né? Então, módulo do vetor r' ao cubo, x ao quadrado mais b sobre 2 ao quadrado, que dá b ao quadrado sobre 4. O módulo dele elevado ao cubo. Então, isso aí elevado a 3 meios. A gente tem uma soma, né? Dá para separar na soma das integrais. Então, a gente vai ter o seguinte, menos lambda sobre 4π epsilon zero, que multiplica integral de menos a sobre 2 até a sobre 2. Ah, tá. E eu estou integrando tudo em dx. Pronto. Integral de a sobre 2. Aqui a gente vai ter x chapéu dx sobre x ao quadrado mais b ao quadrado sobre 4 elevado a 3 meios mais integral menos a sobre 2 até a sobre 2 de b sobre 2 y chapéu dx sobre x ao quadrado mais b ao quadrado sobre 4 elevado a 3 meios. E o menos lambda sobre 4π epsilon zero está multiplicando essas duas integrais, né? A gente apenas usou aqui a integral da soma, a soma das integrais. Pronto. E aí eu vou dar um nome para cada uma dessas integrais. Eu vou chamar essa aqui de I1 e essa aqui de I2. E aí, vamos lá. I1 vai ser igual aqui. Vai ser igual a integral de menos a sobre 2 até a sobre 2 de x chapéu sobre x ao quadrado mais b ao quadrado sobre 4 elevado a 3 meios. Essa integral se dá em dx. O que a gente pode tirar daqui? Que é fácil enxergar que essa função é ímpar, né? E ela está sendo integrada de menos uma coisa até essa coisa. A gente diz que isso é uma integral de uma função ímpar no intervalo simétrico. Toda integral de função ímpar no intervalo simétrico dá zero. Então, aqui é zero devido à função ser ímpar. Função ímpar. Faz de 1 dá zero. Bem fácil ver que essa função é ímpar, certo? E agora a gente tem I2 para resolver. I2 é a integral de menos a sobre 2 até a sobre 2 de b sobre 2 y chapéu que multiplica x ao quadrado mais b ao quadrado sobre 4 elevado a menos 3 meios. Só jogar aqui para cima para ganhar um espacinho. Isso aqui está sendo integrado em dx. Certo? Dito isto, a gente vai poder fazer o que? B sobre 2 y chapéu são constantes, então eles saem. Vai ficar a integral de menos a sobre 2 até a sobre 2 de dx. Só quem sobrou. X ao quadrado mais b ao quadrado sobre 4 elevado a 3 meios. Então, agora, tudo se trata de resolver I2, né? E é basicamente resolver essa integral aí, eu vou chamar de só I, sem índice nenhum. Então, tudo basta resolver a integral I. Vamos lá. Para resolver a integral I, eu vou fazer substituição. Bora tomar x como sendo b sobre 2 tangente de alfa. Se a gente fizer isto,
a gente vai ter o quê? Que quando x for igual a A sobre 2, isso vai implicar que a tangente de alfa é igual, substitui x ali por A sobre 2, a tangente de alfa vai ser igual a A sobre B. E quando x for igual a menos A sobre 2, a tangente de alfa vai ser igual a menos A sobre B. Isso é fácil de verificar. E, bem, eu vou dizer que quando x1 é igual a A sobre 2, a gente vai ter um alfa 1. E quando x2 for igual a menos A sobre 2, a gente vai ter um alfa 2. Só que a tangente de alfa 2 é menos a tangente de alfa 1. E como a tangente é uma função ímpar, isso daqui vai dar para a gente que alfa 2 é igual a menos alfa 1. Então, e, além disso, dx vai ser nada mais que b sobre 2 secante ao quadrado de alfa de alfa. Dito isto, a integral i vira uma integral b menos alfa 1 até alfa 1, certo? Dx é b sobre 2 secante ao quadrado de alfa de alfa. Embaixo a gente vai ter x ao quadrado, só que x é b sobre 2 tangente alfa ao quadrado, vai dar para a gente o seguinte: b ao quadrado sobre 4 tangente ao quadrado de alfa, mais b ao quadrado sobre 4. Daqui a gente vai tirar integral de menos alfa 1 até alfa 1, b sobre 2 secante ao quadrado de alfa. E ali embaixo, botando b ao quadrado sobre 4 em evidência, e lembrando que isso aqui está elevado a 3 meios, a gente vai ter, botando b ao quadrado sobre 4 em evidência, a gente vai ter 1 mais tangente ao quadrado de alfa. Isso tudo aqui está elevado a 3 meios. Bem, continuando, vamos ter que i é igual a integral de menos alfa 1 até alfa 1 b sobre 2, 1 mais tangente ao quadrado, nada mais é do que secante ao quadrado. Vou elevar b ao quadrado sobre 4 a 3 meios, eu vou chegar no seguinte, eu vou chegar em b ao cubo sobre 8, é fácil verificar isso aí. E aqui eu vou ter secante ao quadrado de alfa, e não podemos esquecer que 1 mais tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado. Quando eu levar a 3 meios, vai ficar secante ao cubo de alfa. Quando eu fizer os devidos cancelamentos, eu vou ficar com 4 sobre b ao quadrado da integral de menos alfa 1 sobre alfa 2 d, quer dizer, menos alfa 1 até alfa 1, de d alfa sobre secante de alfa. Só que isso aqui é 4 sobre b ao quadrado da integral de menos alfa 1 até alfa 1 d, o inverso da secante, o cosseno de alfa. Pronto. E aí, continuando, é fácil a gente ter que i é igual a 4 sobre b ao quadrado, que multiplica seno de alfa 1
menos seno de menos alfa 1. Só que lembrando que o seno é uma função ímpar, isso daqui é menos seno de alfa 1. Aí o menos com menos vai dar mais. Em conclusão, isso daqui dá pra gente 8 sobre b ao quadrado, que multiplica seno de alfa 1. Por quê? Porque esse menos aqui, com esse outro menos, vai dar mais. Vai ficar 2 seno de alfa 1. Quando multiplicar 2 com 4, vai dar 8. Então, esse é o resultado de I. Continuando, a gente tem que I é igual a 8 sobre b ao quadrado, seno de alfa 1. E a gente definiu o alfa 1 como sendo o ângulo cuja tangente dá igual aqui. Tem que lembrar, hein? A sobre B. Aí a gente pode montar um triângulo retângulo auxiliar para a gente. Se aqui for o alfa 1, a tangente é A sobre B, então aqui é A, aqui é B. E qual vai ser o seno de alfa 1? Vai ser nada mais do que cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa desse triângulo? Raiz ao quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Em conclusão, I é igual a 8 sobre B ao quadrado, que multiplica o seno de alfa 1, que é A sobre a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Tranquilidade? Então, essa é a integral I. E se a gente lembrar, a nossa I2 é B sobre 2, Y chapéu, que multiplica I. Isso daqui implica que I2, que é B sobre 2, Y chapéu vezes I, vai dar B sobre 2, Y chapéu, que multiplica 8 sobre B ao quadrado, A sobre raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Fazendo os devidos cancelamentos, B aqui ó, vai embora. 8 com esse 2 também, vai ficar um 4 aqui em cima. Então a gente vai chegar à conclusão que I2 é igual aqui. Jogando o Y chapéu para a parte de para a direita, porque fica mais bonito, vai ficar 4A sobre B, que multiplica raiz ao quadrado de A ao quadrado mais B ao quadrado, isso aqui embaixo, em Y chapéu. E se a gente lembrar, o campo elétrico do fio nada mais é do que menos lambda sobre 4π epsilon zero. Vou melhorar esse lambda. Que multiplicava I1 mais I2. I1 dá zero. I2 dá o que está em cima. Então vai ficar menos lambda sobre 4π epsilon zero. Que multiplica I2 4A sobre B vezes 1 sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Em Y chapéu. Daí a gente vai ter que esse 4 vai embora com esse 4. E a gente vai chegar que o campo elétrico de um fio naquele ponto P nada mais é. Para o nosso sistema de coordenadas também, embora independente do sistema de coordenadas ele fosse ter o mesmo módulo, menos lambda sobre epsilon zero, que multiplica A sobre B
que multiplica o inverso b raiz quadrada de a ao quadrado sobre b ao quadrado. A direção do campo é y chapéu. Ou seja, um campo inteiro na vertical, ele está em menos y chapéu. Como eu disse que para cima era o positivo, quer dizer que é um campo para baixo, naquele ponto P. Nada mais do que um campo para baixo, o módulo é esse aí. Só que a gente queria o campo elétrico resultante no ponto P, que nada mais é do que duas vezes o campo elétrico de um dos fios. Então vai dar menos 2 lambda sobre π epsilon zero vezes 1 sobre a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado em y chapéu. Este é o campo elétrico pedido no problema, feito pelos dois fios. Ou seja, é um campo que fica inteiramente na vertical, porque ele está em y chapéu, e ele tem esse módulo aí. E no nosso, a gente sabe que ele aponta para baixo também, que a gente disse que o positivo era para cima. Se a gente definisse positivo para baixo, não teria esse sinal de menos. Mas enfim, o campo elétrico é isso. E que o nosso grande mestre Moisés Nassensweig descanse em paz. Esse é o nosso vídeo de hoje, que é a minha pequena homenagem ao grande Moisés, de onde essa questão vem. Obrigado. Até o próximo vídeo.